Felipe Neto virou sócio do ICL Notícias. O influenciador digital, conhecido por ser um dos primeiros vlogueiros do Brasil, isso lá para 2012, se tornou sócio do ICL, que é uma plataforma que começou com cursos digitais, mas hoje tem um braço midiático, o ICL Notícias, que é apenas o principal meio de comunicação com viés esquerdo no Brasil. Isso devido à qualidade da sua equipe, mas isso é uma outra questão. O que eu estou falando aqui nesse vídeo é que o ICL Notícias ele conseguiu passar a Jovem Pan nas manhãs no YouTube. Sim, no YouTube. O assunto é o YouTube aqui. Eu vou falar sobre o jornalismo que é praticado no Brasil nessa plataforma. E por que isso? Porque o Brasil desenvolveu muito, cresceu muito, e já dá para dizer que existe algumas características em comum desse jornalismo de YouTube, que passam tanto por um ICL Notícias, por um UOL, ou até mesmo pela Jovem Pan. O primeiro personagem a ser apresentado aqui é o Felipe Neto. Felipe Neto, ele começou em 2010 com o canal Não Faz Sentido. Ele é um dos primeiros blogueiros do Brasil. Acabou trocando de lado, digamos assim, na política. Era um crítico muito forte dos governos do PT, especialmente da Dilma Rousseff. Mudou de lado. Durante o governo Bolsonaro, foi se aproximando da esquerda e hoje se tornou uma voz importante no campo progressista. Apesar de muita gente desse campo ser crítico a ele, ele é alguém que tem voz e alcance. E ele é alguém que entende muito também de fazer negócios no meio digital. Ele é sócio da Play 9, que é, por exemplo, a dona do canal do Galvão Bueno no YouTube. Eles têm um monte de outros influenciadores, pessoas famosas, onde eles administram a presença nas redes sociais. Então é alguém que entende do campo. E o ICL é, na verdade, uma plataforma criada em 2020 pelo ex-banqueiro Eduardo Moreira e pelo sociólogo Gessé Souza. Qual era a ideia deles no começo? Fazer um Netflix de cursos. Você paga um valor por mês e tem acesso a todos os cursos. Em 2022, eles lançaram o seu braço midiático, que é o ICL Notícias, e sem publicidade alguma, sendo bancado apenas por quem assina o Netflix de cursos deles. E chama atenção muito no caso do ICL Notícias, além de ser um portal de esquerda, com viés de esquerda claro, com investimento pesado em nomes grandes, Chico Pinheiro, Leandro Demore, Luísa Vilela, todos eles já estão no canal, Juca Kfouri participa também. Eles são um canal que apostou também muito forte no YouTube. Ou seja, hoje eles têm até uma página de texto, mas a grande força deles, o grande projeto deles é com programação de jornalismo ao vivo no YouTube, que é o que eu vou falar agora. O YouTube começou em 2005 e dá para dizer que na sua primeira década de vida o jornalismo não foi muito trabalhado. Claro, algumas TVs colocaram os seus conteúdos lá, alguns jornais, principalmente jornais, começaram a fazer alguns conteúdos multimídia e colocavam nessa plataforma. TV Folha, por exemplo, é de 2009. É um dos jornais primeiros do Brasil a apostar no multimídia. Mas nunca foi, nessa primeira década, trabalhado a ponto de a gente ver um jornalismo feito exclusivamente para a plataforma. Isso é algo mais dos últimos 10 anos. E aqui eu tenho que falar do My News, que é um canal criado pela Mara Luque, a jornalista, e pelo Antônio Tabet, que Biloco, Porta dos Fundos, Desimpedidos. Eles criaram um jornalismo totalmente voltado para o YouTube em 2018, que é o canal My News, e focado em programação ao vivo. Uma programação ao vivo que, inclusive, continuou em 2020, na pandemia, com o pessoal fazendo a programação de casa. Até eu desconfio que eles usaram a plataforma StreamYard para produzir os seus programas. Claro que o YouTube é a grande plataforma que predomina a parte de audiovisual na internet, mas não foi ela que começou isso. Tem que destacar aqui que o UOL tinha um programa chamado UOL News, que era em vídeo, foi lançado em 2000, com o Paulo Henrique Amorim, e que inclusive tinha algumas participações do José Simão, humorista, ou seja, nós estamos falando de 2000, quando a internet era horrorosa, que era dificílimo tu conseguir assistir um vídeo, o UOL já apostava nisso. E o UOL voltou a investir em vídeos recentemente. Recentemente, estou falando dos últimos anos. O canal UOL no YouTube já existe há mais tempo, mas nos últimos anos eles estão gastando muito, investindo muito nessa plataforma, com programação ao vivo, assim como o ICL, e com uma programação muito extensa em várias áreas, noticiário em geral, política,
programa só de esportes. Aliás, o All Sport está praticamente com a ESPN das antigas nos seus programas no All Sport no YouTube. Mas é a mesma ideia, programação ao vivo e muito jornalismo nessa plataforma. Mas tem outro segmento do jornalismo que também foi para o YouTube, e eu acho que esse é um dos que mais gastou, mais investiu nessa área e se consolidou, que são as rádios. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Mas no Brasil a gente não pode falar sobre rádio no YouTube sem falar da Jovem Pan. Eu tenho todas as minhas críticas ao conteúdo que faz, inclusive deixo aqui um link para uma crítica que eu fiz sobre o entretenimento político que eles faziam, que não eram programas de jornalismo político, e sim de entretenimento. Mas reconhece-se aqui que a Jovem Pan percebeu cedo que fazer a programação sua também no YouTube, ou seja, os seus radialistas apresentarem pensando no vídeo, foi uma aposta grande. Talvez não tenha sido a primeira, mas foi quem mais apostou e trouxe resultado. A Jovem Pan adaptou seus estúdios para ser transmitido em vídeo, adaptou seu conteúdo para isso. Tanto que, quando eles lançam a TV no sistema fechado do Brasil, a TV mais parece uma rádio ou um canal no YouTube, porque eles mantiveram o mesmo tipo de programação, não fizeram um conteúdo diferenciado. Era o que eles já faziam no YouTube. E é por isso que eles têm, claro, tu tem toda uma questão ideológica, um posicionamento político deles, que quando há a queda do governo do PT em 2016 e a ascensão da direita, eles surfam nessa onda e ganham muita popularidade. Mas não dá para negar que eles foram muito espertos e adaptaram muito rápido a um formato que hoje é tendência. As rádios, em geral, estão colocando programação em vídeo também. Alguns colocam a programação ao vivo toda com vídeo, outros somente usam o vídeo para cortes, mas não dá mais para pensar a rádio sem imagens nos dias de hoje. A Jovem Pan, de manhã, no YouTube, ela se tornou líder e a rainha da audiência. Tinha sua programação sempre dominando e sendo a de maior audiência, inclusive com audiência maior que outros programas de jornalismo que são transmitidos ao vivo pela internet, não necessariamente pelo YouTube. Quem está desbancando isso? O ICL Notícias. Mas aí muita gente pode me dizer, não dá para comparar o conteúdo da Jovem Pan com o do ICL Notícias, certo? Isso, os fãs dos dois lados vão vir com essa afirmação. Mas sim, tem coisas em comum entre Jovem Pan, entre UOL, entre ICL Notícias e outros meios de comunicação que estão apostando em programação ao vivo, fazendo o que eu chamo aqui de jornalismo de YouTube, que não é um jornalismo de TV, não é um jornalismo de rádio, que tem algumas características do rádio também, mas é uma coisa cada vez mais própria. Primeira característica é o horário. Todos eles têm uma programação diária em várias partes do dia, mas quase todos eles têm o seu prime time de manhã, que é mais ou menos o que o rádio tem. O rádio tem o seu prime time bem cedo, na verdade, antes da programação do YouTube, e por volta de meio-dia, 1h, que é a hora que as pessoas estão normalmente dentro do carro, que é onde se escuta muita rádio no Brasil. Outra característica, poucas reportagens. Mesmo sendo um jornalismo audiovisual, não se trabalha muito aquelas reportagens de 1-2 minutos que você vê na televisão, do jornalismo de TV. Aqui ele é pouquíssimo usado e normalmente quando se faz reportagens, se faz umas reportagens maiores que são colocadas em programações específicas ou apenas lançada no on demand, ou seja, não precisa ser dentro da programação ao vivo. Terceira característica, no lugar das pequenas reportagens nós temos muitas notas cobertas, ou seja, aquela informação que é dada pelo apresentador com algumas imagens cobrindo. Isso também é um recurso na televisão, mas é muito mais usado e normalmente vem com o comentarista fazendo um comentário sobre o fato, sobre a notícia na hora, que é outra característica. Muita opinião. Isso também tem uma coisa das rádios, isso também é comum na TV, nas TVs All News, sistema fechado, Globo News, CNN, já trabalham com essa ideia de ter muita opinião, muitos colunistas. E eles seguem isso, eu diria talvez até mais. É mais opinativo que Globo News, que CNN, o que esse jornalismo está sendo praticado no YouTube.
Esses comentaristas acabam... E não é necessariamente a ideia de debate, como a Jovem Pan passou muito tempo em debate, em colocar, por exemplo, 3 bolsonaristas contra um não bolsonarista. Isso eu falo no outro texto, no texto de 2022. Mas no caso aqui não. É tipo, você tem um assunto, já tem alguém comentando bastante, tem outro assunto, já vem alguém comentando bastante. É muita opinião. Algo comum no jornalismo de TV nos Estados Unidos, algo que acontece também em Portugal, mas que nunca foi uma prática comum da TV aberta do Brasil. Mas acontece no YouTube, como eu disse, até mais do que na TV fechada. E por último, a informalidade. Também a TV fechada tem um pouquinho de informalidade, mas não se compara com o que é feito no YouTube. Isso está mais parecendo com o rádio. Quando há mais de um apresentador, os apresentadores conversam entre si, como é comum no rádio. E por ter muita opinião, muita informalidade, poucas reportagens e muita informação dada na hora, e os horários, dá para dizer que mesmo sendo jornalismo audiovisual, ele às vezes se assemelha muito mais ao rádio do que à televisão, ao jornalismo televisivo tradicional. Há também outro tipo de jornalismo praticado no YouTube. Um dos casos mais famosos é o da BBC Brasil, mas a Deutsche Welle, que também tem uma produção em português, também faz, que são, ao contrário de tudo isso, não tem programação ao vivo, aposta-se em reportagens, muitas reportagens de 7, 10 até 20 minutos e reportagens bem explicativas e muitas vezes lúdicas, tentando ensinar alguma coisa para a população. Mas esse é assunto para outro vídeo, para outro post no meu blog. Se você gostou desse vídeo, dá um like, faz algum comentário e se inscreve no canal. E se inscreve também no meu blog, gilramos.net/blog, onde eu falo mais sobre comunicação, sobre mídia, sobre esses assuntos. Valeu!